E aí, pessoas, voltando aqui com os comparativos, e agora um clássico, né? Intel contra AMD. Eu vou trazer para vocês o Ryzen 5 3600 contra o i5 10400. Não são as últimas gerações de cada empresa, mas são processadores que eu vejo as pessoas mais procurando. Até eu mesmo procuraria mais esse tipo de processador, porque os outros são um tanto mais caros, né? Antes de começar os testes, eu queria falar sobre uma coisa rapidinho. As memórias usadas no Ryzen foram duas memórias de 16 GB, no Intel duas memórias de 8. Por que disso? Porque minhas memórias de 16 queimaram. Na verdade, uma das memórias queimou, eu fiz um vídeo sobre isso hoje. Mas não vai fazer diferença no teste final, tá? Vocês vão perceber isso. Outra coisa, eu não tenho o cooler stock do Ryzen 5 3600, mas tenho o cooler stock do i5 10400. Vou utilizar? Não. E por que eu não vou utilizar? Enfim, acho que vocês entenderam por que eu não vou utilizar o cooler stock do 10400. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas enfim, gente, vamos ao comparativo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, aquelas coisinhas de praxe, para que o robozinho do YouTube entenda que meu conteúdo tem alguma relevância e passe para as outras pessoas. Vamos então lá ao i5 10400 versus Ryzen 5 3600. Primeiramente, vamos às configurações. No lado da Intel tem um ASRock B460M HDV, que é a placa-mãe. São dois pences de 8 GB, Asgard Lock, como eu havia dito lá no começo do vídeo. Essas memórias estão no limite ali, que é oferecido pelo processador, que é 2666 MHz. O i5 10400 é um processador de 6 núcleos, 12 threads, com frequência base de 2.9 GHz, com turbo até 4.3 GHz. Eu utilizei aqui o cooler Hyper H412R nele. Já com a AMD, temos aqui um ASRock B450M Steel Legend, também está em Dual Channel, só que a diferença, né, dois pentes 16 GB DDR4. A memória é a Asgard W2 Lock, a segunda versão da Lock. As memórias estão a 3200 MHz, L16, 20 e 20. O processador, Ryzen 5 3600, também é um processador de 6/12, com o estoque ele fica 3.6 GHz, mas eu testei ele aqui em overclock também a 4.2 GHz com as tensões em 1.34. A placa de vídeo para todos os testes foi uma RTX 3070 Dual. Em programas, primeiramente no Blender, na Cruise Room 2.91.2, que é a versão, vejam aqui que o Ryzen 5 3600 em overclock ficou na vantagem. 10 minutos e 55 segundos contra 14 minutos e 21 segundos do i5 e o Ryzen 5 em estoque 11 minutos e 35 segundos. Lembrando, menor melhor. Já no Premiere Pro, também uma vantagem para o Ryzen 5 3600, tanto no estoque quanto em overclock. Em overclock ele demorou 8 minutos e 42 segundos para fazer uma conversão, já o i5 9 minutos e 56 segundos, quase 10 minutos, e o Ryzen 5 em estoque 9 minutos e 9 segundos. Filmora 9 aqui ficou bem mais parecido. O Ryzen 5 3600, 6 minutos e 40 segundos, i5 10400, 6 minutos e 57 segundos, e o Ryzen 5 em estoque, 6 minutos e 40 segundos. Media Coder é um programa de conversão de arquivos, não renderização, mas dá para também ter uma ideia. Aqui o Ryzen 5 3600 em overclock 2 minutos e 1 segundo, o i5 10400 2 minutos e 21 segundos, 20 segundos a mais, e o Ryzen 5 3600 em estoque 2 minutos e 6 segundos, 15 segundos a menos. Vamos aos jogos então. Shadow of the Tomb Raider Full HD no máximo, suficiente para a placa de vídeo gerar muitos quadros, sem problemas algum de gargalo. Aqui vocês vão ver que o Ryzen 5 3600 faz uma média de 116 FPS e o i5 10400 118 FPS. A temperatura dos dois é bem parecida, isso devido aos cores, né? Em estoque, certamente ambos ficariam mais quentes. A diferença aqui entre os processadores ficou de 1,7% a favor do i5, o que não é muito, ao meu ver, para mim um empate técnico. Em relação ao 1% low, também muito parecido. Próximo jogo, Far Cry New Dawn, é um pouco mais antigo, por isso também vai ficar no Ultra em Full HD. Aqui no Far Cry New Dawn, o Ryzen 5 3600 em overclock faz uma média de 102 FPS e o i5 10400 em estoque faz uma média de 101 FPS. A diferença aqui foi de 1% a favor do Ryzen 5 3600. Horizon Zero Dawn em Full HD com a qualidade suprema, né? Ali também a qualidade máxima. Vejam aqui que fica também muito parecido, mas por vantagem aqui do i5 10400. O Ryzen 5 3600 faz a média de 102 FPS e o 10400 faz a média de 110 FPS. Essa aqui é a maior diferença entre os processadores a favor do i5. Ainda assim, está bem parecido, né? 7,8% de diferença nesse jogo aqui. Red Dead Redemption 2. Ele agora não está no máximo, está no alto em Full HD.
porque no máximo exigiria muito da placa de vídeo. Como vocês podem ver, já é um dos jogos que exige bastante da placa de vídeo, né? Fica com um uso entre 85% a 90%. Aqui a diferença foi a seguinte: o Ryzen 5 3600 fez uma média de 113 FPS e o i5 10400 uma média de 114 FPS. Uma diferença que não chega nem a ser 1%, 0,9%, tá? Então, empate técnico aqui também, e no Conceito Low também empate técnico. Bem semelhante ao desempenho dos processadores. Assassin's Creed Valhalla, penúltimo jogo, Full HD com tudo no alto, assim também como no Red Dead Redemption 2, para não ter um gargalo por parte da placa de vídeo, mas vejam novamente que em alguns setores o uso vai ficar acima dos 90%. Esse é um jogo bem GPU bound. Ainda assim, houve diferenças entre os processadores, tá? Aqui no Assassin's Creed Valhalla, o Ryzen 5 fez a média de 90 FPS, já o 10400 fez a média de 95 FPS, diferença de 5,5%. Então, uma pequena diferença aí, uma das maiores também no caso, né? Porque ficou tudo parecido, uma diferença de 5,5% acaba se tornando uma grande diferença em relação às outras. Mas para mim, ainda está parecido o desempenho dos processadores. O último jogo é o Forza Horizon 4, testando aqui em Full HD no Ultra. Aí, novamente no Ultra, porque não é necessário deixar no baixo. A placa de vídeo já gera muitos quadros aqui, né? O uso dela vocês vão ver que vai ficar em torno de 60% a 70%. Aqui vamos ter uma diferença a favor do Ryzen 5. Enquanto ele faz a média de 150 FPS, o i5 faz a média de 145 FPS. Diferença de 3,4% a favor do Ryzen 5. Talvez essa diferença foi em relação às memórias também, né? Lembre-se que um está com memórias a 3.200 MHz e o outro está com memórias a 2.666 MHz. E particularmente o Forza Horizon gosta de memórias. Gente, no final também estou deixando para vocês os gráficos com o Ryzen 5 em overclock e em estoque, tá? Não vai fazer muita diferença assim, mas para quem tinha essa dúvida, tá aí para vocês também no final. E vocês puderam ver que fica muito semelhante a um Ryzen 5 com overclock. Partindo agora para a live, eu faço também um teste em live para mostrar para vocês como que fica a diferença dos processadores, porque às vezes vai ter. E nesse caso aqui, ainda bem que eu fiz esse teste, porque teve sim, tá? Fiz um teste live no Shadow of Tomb Raider e o Ryzen 5 3600 teve vantagem sobre o 10400. Enquanto o Ryzen 5 3600 fez a média de 96 FPS fazendo a live, o 10400 teve uma média de FPS de 86, tá? E teve mais utilização pelo que eu pude ver também. Então, infelizmente, o 10400 não é tão bom para fazer lives assim quanto é o nosso amigo Ryzen 5 3600. Vamos perguntar se eu usei o codec ou não da placa de vídeo. Sim, eu utilizo o codec, mas o codec da placa de vídeo não significa que você está jogando toda a carga para a placa de vídeo. Ainda assim, você conta com o processador, tá? E é por isso que vocês veem o uso maior do processador i5 do que do Ryzen. Se tivesse só o uso da placa de vídeo, então seria o mesmo uso dos processadores, não concordam? Outra coisa só, a título de curiosidade, estou deixando para vocês o resultado aqui usando um wattímetro no Blender, tá? Enquanto o consumo do PC com o i5 foi de 133 watts, lembrando, não estou utilizando a placa de vídeo está ali, mas ela não está sendo utilizada para fazer o teste no Blender. Não confunda achando que um RTX 3070 sendo utilizada vai estar gastando somente 133 watts com o PC todo. É mais das coisas básicas, do processador, memória e afins. Já o Ryzen 5 3600 estava com consumo ali de 204 watts, tá? Ele é um processador que tem um consumo um pouco mais elevado do que o i5 10400 também. Esse aqui é um teste beta, então não posso dizer que isso aqui é extremamente exato, tá? Assim como são os testes de benchmark sintético. Eu estou tentando aqui uma metodologia, mas ainda não consegui a melhor delas. E tá aí, gente, os comparativos. Lembrando que você consegue subir mais as memórias do Ryzen 5 3600, caso você consiga memórias que subam até 3600, ou sejam de 3600 com XMP ou 4000 MHz, a depender do caso, você consegue utilizá-la com o Ryzen 5 3600, tendo um pouco mais de vantagem em games, tá? Mas eu não sei se vai subir tanto mais assim. Eu acho que uma memória de 3200 já é uma memória bem bacana para a maioria dos usuários hoje. Mas falando aqui sobre o geral do desempenho dos processadores, né? Acredito eu que o i5 tem um desempenho bem semelhante ao Ryzen 5 3600 em jogos, tá? Alguns jogos o i5 tem vantagem, outros o Ryzen 5 tem vantagem, mas é bem pouca a diferença entre eles. Então, considerando toda a situação ruim que a Intel está passando, até uma coisa boa, esse i5 está ali tecnicamente empatado com o Ryzen 5, né? Em jogos.
Isso porque em programas eu vejo uma boa vantagem para o Ryzen 5 3600, ainda mais nos softwares mais utilizados, né? Vocês puderam ver aí que mesmo a versão estoque do Ryzen 5 3600 sai na vantagem contra o i5 10400. Para você que está procurando um processador para fazer vídeos, edição, eu acho melhor ir de AMD. Caso você não se preocupe muito com isso e você está querendo mais saber sobre jogos, o 10400 é uma ótima opção, ou o 11400 que está saindo mais ou menos no mesmo preço. E aí, vamos logo aos preços também, né? Uma das vantagens do i5 10400 é o preço dele por volta de R$2.000 a R$1.200. Acho que vocês vão ver o Ryzen 5 3600 saindo atualmente a R$1.300, então reduziu um pouco do preço, por isso está compensando caso você queira montar uma configuração hoje. Mas, a depender da época do ano, esse Ryzen 5 3600 pode chegar a R$1.600, R$1.700, como estava no mês passado. Então depende também da época que você está vivendo. Atualmente eles estão com preços bem semelhantes em algumas lojas do Brasil, em outras não, né? Mas você consegue mais ou menos pelo mesmo preço. Só que o 10400 tem uma opção que é com gráfico integrado, que é a que eu usei aqui, e o Ryzen 5 3600 não tem. Quer dizer que vai fazer alguma diferença esse gráfico integrado? Vai ser bom para jogar com ele? Não, não vai ser bom. É para quebrar o galho mesmo, mas pelo menos tem, né? É uma vantagem. Agora em relação ao upgrade futuro. Acredito eu, quando você pega um Ryzen 5 desse aqui, você querendo mudar depois para um processador superior, vai ser mais fácil e até mais barato. Quando você pega um Intel desse aqui, você meio que vai ficar limitado a somente ele, tá? Então, uma coisa que você tem que colocar no papel se vale a pena. Eu mesmo, se fosse montar um 10400 ou 11400, que acredito que são bons processadores de custo-benefício, eu montaria somente pensando assim, vou ficar com ele durante 4, 5 anos para depois mudar minha plataforma. Eu não contaria com fazer upgrade ali intermediário, por exemplo, sair desse 5 por um i7 da mesma geração, porque a tendência com o Intel, pelo menos que eu vejo no nosso mercado nacional, é que não abaixa o preço, às vezes fica até mais caro. Até hoje eu vejo o i7 3770 sendo vendido por um preço absurdo, e até processadores que não são tão antigos assim, vendidos por uns preços que não condizem com o mercado atual. Então, se você pensa em comprar um kit de 5 10400 e 5 11400, eu acho uma boa opção, mas eu ficaria ligado, né, nesses preços que nunca abaixam. Certo, gente? Então é isso o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, aquilo tudo, né? A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!